presidente Lula deve confirmar hoje a tal da reforma ministerial, com a entrada do Centrão na base aliada do governo. Ontem ele anunciou que vai criar a 38ª pasta do governo, 38º ministério da pequena e média empresa. João Pedro Melo está por aqui para trazer mais informações. Diga, JP, bom dia para você. É ministério mesmo da pequena e média empresa? É secretaria? É o quê? Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. É o ministério mesmo, viu? Para quem tem 38, chegar a 40 é facinho, né? Então, essa é a ideia do governo federal, exatamente para abarcar, para conseguir colocar o Centrão dentro aí da base aliada no Congresso Nacional. A gente tem dois nomes aí que seriam definidos já pelo presidente Lula ao longo do dia de hoje, que são dos deputados André Fufuca, do Progressistas, e Silvio Costa Filho, do Republicano. São esses os nomes que Lula escolheu aí para assumir pastas ou na esplanada, ou no governo federal. O movimento faz parte de uma negociação para apoio à votação de pautas consideradas prioritárias no Planalto. Uma delas, aquela do arcabouço fiscal, que já contou com o apoio de parlamentares do Centrão na Câmara. Em meio às negociações para alocar mais integrantes do bloco, Lula confirmou ontem a criação desse 38º ministério. A intenção é criar exatamente o Ministério da Pequena e Média Empresa, que já tinha sido sinalizada na campanha eleitoral, só que ganhou força agora nessa reforma ministerial. Pela internet, o presidente afirmou que a nova pasta será voltada para o trabalhador que está na informalidade. A gente vai ouvir o Lula agora. Tá cheio de gente que está querendo, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. A gente já tinha uma secretaria voltada a esse ponto no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que hoje é chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A criação dessa nova pasta representa mais oportunidade de oferecer um cargo de primeiro escalão ao Centrão. Só que aí a gente chegou a um entrave, porque o Republicanos disse que não queria o novo ministério, queria uma pasta de muito mais prestígio, se a gente pode dizer assim. Então, como é que vai ficar o desenho da esplanada, ou como pode ficar esse desenho? O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, iria para o Ministério de Portos e Aeroportos. Lula está conversando com Márcio França, do PSB, que hoje está em Portos e Aeroportos, e poderia ir para Ciência e Tecnologia. Luciana Santos, do PCdoB, tem uma bancada menor ali para dar apoio, de fato, ao governo, já está na base aliada. Ela que estava na Ciência e Tecnologia pode ir, então, para esse novo Ministério de Micro e Pequenas Empresas, ou seja, para essa nova pasta. É uma questão que, obviamente, Lula está conversando nos bastidores para verificar como vai ficar, de fato, esse desenho da esplanada. Só que aí a gente já tem aí os primeiros entraves, primeiros problemas relacionados a essa reforma ministerial. Republicanos não quer essa pasta nova, diz que precisa de uma pasta com mais orçamento e mais prestígio, então esse é o ponto que Lula tem que desmistificar, resolver um problema que ele tem aí ao longo desse dia, ao longo dessa quarta-feira. Era o que eu ia perguntar, o JP, porque o Lula veio com essa esparrela, a necessidade de ajudar o meio, essa necessidade surgiu agora, 6 meses atrás não existia. Então, claro, o Lula vem com esse papo furado aí de quem tá fazendo política, mas ele tá criando um ministério para coxambrar o Centrão no governo, né? É para isso que serve esse ministério. Ocorre que é um ministério sem emenda, ou seja, não é exatamente a menina dos olhos de nenhum político, especialmente de uma área tão fisiológica quanto o Centrão. A pergunta essas mudanças seriam suficientes para deixar satisfeitos partidos como o PP, o Republicanos, dentro dessa reforma, JP? Ah, com certeza não, viu? Eles ainda querem muito mais. A gente já vem falando aqui há algum tempo, né? A gente tinha o PP querendo ali o comando da FUNASA, Fundação Nacional da Saúde. A gente tinha alguns outros partidos do Centrão tentando o Ministério do Esporte no lugar da Ana Moser. Então, é uma questão que Lula tem que resolver. É uma equação difícil ali para se abarcar, para se colocar aí os partidos de Centrão ou do Centrão dentro do governo federal. É uma negociação que, obviamente, vai continuar ao longo dessa semana, né?
A gente pode ter essa definição dos dois nomes ainda no dia de hoje, mas é preciso também atender ao PP. A gente teve ali a questão recente do Danilo Forte falando que não tinha nenhum interesse na Fundação Nacional de Saúde, só que a gente sabe que nos bastidores a situação é bem diferente. Esses partidos têm sim interesse, querem sim cargos, então tudo isso tem que entrar na negociação do presidente. Talvez ele tenha demorado esse tempo todo porque estava negociando, pode ser que sim. Pode ser que ainda não tenha uma resposta e essa reforma, em vez de sair hoje, sai até o fim da semana. Mas a expectativa é de que tudo seja divulgado nessa quarta-feira. Valeu, João Pedro. Obrigada pelas informações. E é o seguinte, né, gente? O governo normalmente fala que quando há um aumento de ministérios, o aumento de custo é praticamente irrisório. Mas vamos lembrar que lá em janeiro havia uma conta dos 14 ministérios adicionais deste governo. Teve um cálculo estimado de custo adicional de 2 bilhões em 4 anos. 2 bilhões de reais pagos por nós, né? R$500 bilhão por ano. Esse era o custo inicial do começo do ano, quando não tinha previsão deste novo ministério, a recriação desse ministério. Repito, o governo vai argumentar que é um custo irrisório, mas o governo tem um desafio tremendo pela frente, que é o de como aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, porque a promessa desse governo, do próprio ministro Fernando Haddad, como aumentar essa arrecadação sem aumentar imposto e, por outro lado, vai enxugar onde? Onde vai reduzir custo para conseguir fazer entrega do que precisa de um déficit zero, que é a previsão para o ano que vem, né? Tá difícil de fechar essa conta. E ontem, inclusive, o ministro da Fazenda defendeu a proposta de orçamento que prevê esse déficit zero para as contas públicas de 2024. Diz que o texto está fechado em comum acordo com Lula, desde antes da viagem do presidente à África. Mas o governo tem sofrido muita pressão de setores do próprio governo que não acreditam que haverá um equilíbrio entre receita e despesa no ano que vem. Fernando Haddad diz, no entanto, que não vai fazer alterações no texto e que a equipe econômica está fechando os últimos atos. As receitas são iguais às despesas, mas mais explícito que isso eu não consigo ser. O orçamento está pronto, gente. Não tem nem como mudar o orçamento. Eles estão fechando os últimos atos, que é exposição de motivos, anexos, não está fechado o outro. Aliás, foi fechado com o presidente antes da viagem para a África. Nós fechamos na mesa dele. Não tem nem como mudar a energia, a peça orçamentária. Bom, uma das fórmulas para aumento de arrecadação é aquela medida, e são medidas ainda a serem adicionadas ao orçamento de 2024, como a taxação de fundos exclusivos. A medida provisória já está valendo, mas deverá enfrentar ainda resistências pesadas no Congresso. A oposição se movimenta para, junto com parte do Centrão, tentar derrubar esse texto. Trata-se de uma tributação de 15% a 22,5% sobre o rendimento das cotas de aplicações financeiras 2 vezes ao ano. Hoje essa cobrança ocorre apenas no ato do resgate desse dinheiro. Assim, o governo federal quer arrecadar 24 bilhões de reais até 2026 e ontem o presidente Lula defendeu essa medida. Eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres, que é o que o Brasil está precisando para ser uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais igual, uma sociedade de classe média, que é tudo o que nós queremos. A oposição afirma, no entanto, que a cobrança vai afugentar investidores. Os fundos exclusivos são aplicações de cota fechada, ou seja, são mantidos por poucas pessoas, mas que movimentam muito dinheiro. São cerca de 2.500 brasileiros apenas, com um total aplicado de quase 757 bilhões de reais. É o equivalente a 12% de todos os fundos do país. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL, afirma que se a taxação for aprovada, investidores vão retirar os recursos daqui e colocar em outro país. Ao taxar aqueles que possuem mais dinheiro, essas pessoas saem do país, gerando mais desemprego. Em lugar nenhum do mundo isso deu certo e não seria diferente no Brasil. Se essa MP não for votada no Congresso até o fim do ano, até o fim de dezembro, perde a validade. Bom, o governo mandou ainda para a Câmara um projeto de lei sobre a tributação das aplicações no exterior, as chamadas offshores. A proposta também não tem sido bem aceita pelos parlamentares. O especialista em contas públicas Valdir Pussi defende que, em vez de aumentar os impostos, o Planalto deveria cortar gastos. Ao invés de uma sanha arrecadadora, todo governo deveria ter uma sanha de diminuir custos, garantindo assim um maior ou um melhor equilíbrio fiscal. Bom, essa taxação de fundos exclusivos é um sonho de todo governante, né?
Uma medida provisória do governo Temer, em 2017, enfrentou resistência no Congresso e caducou, perdeu a validade. Essa proposta também foi incluída pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, no projeto do Planalto para a reforma tributária em 2021, mas não avançou. A Câmara pode votar hoje o projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil. Ontem, os deputados aprovaram a urgência no texto. Fala, Márcio Rocha. Com a aprovação do regime de urgência da proposta, a Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira o mérito do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam em todo o país até 2027. A ideia é que esse mecanismo reduza os encargos trabalhistas dos setores desonerados e estimule a contratação de trabalhadores. Além disso, o projeto traz uma emenda municipalista que diminui a alíquota da contribuição previdenciária de prefeituras com população inferior a 142 mil habitantes. Para a relatora do projeto, a deputada Eni Ortiz, os parlamentares discutem como implementar essa proposta. Essa é a discussão que a gente está fazendo agora, é incluir todos os municípios, mas com escalonamento de alíquota, porque tem municípios que podem ter menos de 142 mil habitantes, que têm uma dificuldade financeira maior, e outros com mais do que 142 mil habitantes, que têm uma outra situação financeira. O que nós estamos fazendo é só alguns ajustes. O texto já foi aprovado pelo Senado e permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária, ou seja, 20% sobre os salários dos empregados, por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1% a 4,5%. No Senado, governadores cobram alterações no texto da reforma tributária aprovado na Câmara. Esse assunto parecia pacificado, mas não estava não. O projeto que promete simplificar a estrutura de impostos no Brasil está sendo analisado atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Uma das principais reivindicações de estados e municípios é em relação ao Conselho Federativo, que é aquele órgão que vai distribuir a arrecadação da receita. Antes os governos cobravam e eles mesmos, os governos estaduais, cobravam e aí distribuíam dentro dos seus próprios estados. Agora fica concentrado nessa entidade, digamos assim, federal. Mas aí criou-se o Conselho Federativo com representantes dos governos estaduais. Resta saber como deve funcionar para que não haja desequilíbrio na distribuição dessa receita. Um tema que tem sido objeto de discussão foi também neste encontro em Brasília, que reuniu 18 governadores e vices. Um dos critérios avaliados para o Conselho é o número de cadeiras por estado proporcional à população. Governadores, porém, sugerem que a quantidade seja fixa, sem prejuízo a uma ou outra unidade da federação. Para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se o critério for apenas o tamanho da população, estados menores serão prejudicados. A hora que ele vai cobrar no destino, uma empresa que está no Espírito Santo, que é um estado de consumo pequeno, vai ser muito mais importante ela estar em São Paulo, muito mais competitiva ela estar em São Paulo do que ela estar no estado do Espírito Santo, porque o poder de consumo maior está em São Paulo. Então, se a gente não tiver alguns instrumentos, como a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, para a gente poder ter cada vez mais competitividade, qualidade de vida, nós vamos concentrando tudo em estados maiores. Renato Casagrande também defende que o Senado estabeleça um limite para evitar que a reforma como um todo eleve a carga tributária. No entanto, ele pondera que uma mudança desse porte, algum setor vai mesmo ter de pagar mais do que hoje. Então, assim, a hora que você faz um processo que busca uma simplificação e, ao mesmo tempo, você busca uma incidência do tributo no consumo, mesmo que você tenha 3 tipos de alíquotas diferenciadas, de que o comércio possa ter uma alíquota menor, alguns setores que pagam menos tributo, neste sistema atual, de fato, poderá ser afetado num sistema posterior. A simplificação tributária citada por Renato Casagrande é apontada também como vantagem da reforma pelo governador Tarcísio de Freitas. Governador de São Paulo diz que um outro ponto positivo seria o fim da guerra fiscal entre os estados. Eu entendo que a reforma é benéfica para São Paulo, é benéfica para a indústria de São Paulo. A partir do momento que você elimina a guerra fiscal, uniformiza alíquotas, a gente deixa de perder dinheiro com créditos outorgados, com créditos fictos. Vejo aí um potencial de crescimento de receita, de geração de atividade ao longo dos anos.
Outro aspecto bastante citado no encontro foi o tamanho do chamado Fundo de Desenvolvimento Regional. A emenda no texto prevê a recomposição das perdas de arrecadação de estados e municípios com a injeção de 40 bilhões de reais pela União por ano a partir de 2033. O Senado espera começar a votação da reforma tributária em outubro. Ficará aberto até o dia 9 de setembro o cadastro da nova fase do programa Desenrola. Até lá, as empresas poderão entrar na plataforma e inserir as dívidas que querem renegociar. A nova fase vai atender quem ganha até R$ 2.640 e tem débitos de até R$ 5.000. Dessa vez, além dos bancos, varejistas e concessionárias de serviços públicos poderão aderir ao programa. Bruna Vale. O governo federal inicia a etapa que habilita empresas que têm dívidas a receber de participarem do programa Desenrola Brasil. A partir de agora, o serviço da plataforma estará disponível para que todas as empresas que têm dívidas a receber, tais como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, além de distribuidoras de eletricidade, possam aderir ao programa e, na sequência, identifiquem as dívidas e atualizem os valores. Essa etapa é voltada a pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e que tenham dívidas que não ultrapassem os R$ 5.000. Os credores terão até 9 de setembro para concluir a habilitação no Desenrola Brasil. Contato com a nossa redação em Belo Horizonte, mas agora para falar sobre a Justiça de BH, que deve decidir nos próximos dias, né, sobre o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. A operadora de viagem acumula dívidas de mais de 2 bilhões de reais e quer suspender as cobranças por 180 dias. Olha, o que tem de ouvinte da Band News ainda escrevendo para cá, dizendo a minha viagem estava marcada para janeiro, será que continua? Será que não? A instabilidade é geral. Ontem, a Maximilhas, que também faz parte do grupo 123 Milhas, anunciou que vai parcelar o pagamento a clientes. E a Luciana Viana está por aqui para trazer todos os detalhes. Bom dia, Lu. Exatamente. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Inclusive, né, após não comparecerem à audiência da CPI das pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados, os sócios administradores da 123 Milhas, que é o Ramiro Júlio e o Augusto Júlio Soares Madureira, eles devem ser ouvidos hoje. Essa é a expectativa. Ontem, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial na primeira vara empresarial aqui de Belo Horizonte, onde a empresa tem sede. A convocação de ontem é um pedido, né, do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade, que inclusive a gente ouve agora. Caso os depoentes se eximam de comparecer novamente, não restará outra alternativa a esta CPI que não seja requerer a condução coercitiva, pois, como foi frisado no voto da eminente ministra, eles têm o dever de comparecer. E acreditamos também que eles vão conseguir emitir uma passagem para comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito. Aqui ninguém está acima da lei e a lei é para todos. Pois é, o Ministério Público aqui de Minas Gerais ajuizou ontem uma ação civil pública contra a 123 Milhas, né, pedindo bloqueio de pelo menos 20 milhões de reais das contas para uma futura indenização aos consumidores prejudicados. A gente lembra que no último dia 18, a empresa anunciou a suspensão, né, da emissão de passagens aéreas já compradas pelos consumidores e afeta aquelas viagens, né, que têm embarques previstos entre setembro e dezembro. E fica aquela expectativa dos consumidores. Será que isso não irá se estender para outros meses, para 2024? Vamos aguardar então os próximos passos. A gente aguarda e vai trazer, claro, todas as atualizações aqui para os nossos ouvintes. O máximo que a gente pode fazer agora, além de trazer as informações corretas sempre, né, é desejar boa sorte para os clientes, porque é tudo o que restou. Né? A Sheila estava falando fora do ar aqui, que quando a empresa ela se predispõe a entregar vouchers para essas pessoas, para esses clientes que não serão atendidos de agora até novembro, né, desse mês de setembro até novembro, ela está agindo de má fé, porque ela não tem o que entregar depois com esses vouchers. É um vale o quê? Eu ia fazer uma comparação, não, seria de péssimo gosto com peso argentino, mas melhor não brincar com os argentinos hoje. É uma promessa que você sabe que não vai cumprir. Você sabe que não vai cumprir. Vale nada. É uma sacanagem declarada. A empresa sabia das reais condições que vinha enfrentando. É desonesto com o consumidor falar, vou te dar um voucher, porque quando você dá um voucher, você aposta numa melhora da situação, quando na verdade o que você está vendo é uma quebradeira da 123. Ela não vai conseguir cumprir o que ela está prometendo agora.
Então é isso, a nossa solidariedade aos nossos ouvintes, acompanhar muito de perto e, mais do que isso, continuar acompanhando as decisões que saírem por parte do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para ver o encaminhamento desses processos judiciais para que as pessoas não tenham perdas tão significativas. Perder já perdeu. Porque você perde um sonho, você perde o seu tempo, você perde o seu dinheiro que você investiu na viagem não só com compra de passagens, mas com deslocamentos internos, tudo aquilo que envolve uma viagem, de planejamento, de sonho, de dinheiro. Isso já foi perdido, que pelo menos recupere parte desse dinheiro. Saúde mental também, né? Foi pro saco, porque isso é de tirar o sono de qualquer um, e tem gente que somatiza, então até a saúde física às vezes está comprometida diante de uma situação como essa. Luciana Viana, um beijo pra você, bom trabalho por aí, até mais. Beijo, pessoal, obrigada, até mais. No Supremo Tribunal Federal, os ministros retomam hoje o julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas. É a tese que estabelece que os povos originários só têm direito aos territórios ocupados até a promulgação da Constituição em outubro de 1988. Até aqui, o placar está em 2-1 no STF, com Edson Fachin e Alexandre de Moraes votando contra o marco temporal, mas há diferenças nos entendimentos e Nunes Marques votando a favor. Para a advogada especialista em direito ambiental e diretora executiva do canal AgroMais, Samantha Pineda, a tese garante, sobretudo, segurança jurídica ao país. O que acontece é o seguinte: o Brasil, sim, tem uma dívida histórica com seus povos originários. Os indígenas estavam no Brasil desde sempre. Quando fomos invadidos pela Europa, pelos portugueses em 1500, já havia índios aqui. Nós temos mais de 1 milhão de indígenas hoje, mas a gente precisa salientar que nós temos 14% do território brasileiro, lembrando que a gente é um território gigantesco, continental, 14% desse território já está cedido a esses povos indígenas. No fim de maio, antes de o STF retomar o caso, a Câmara aprovou um projeto que estabelece o marco temporal para demarcação de terras indígenas. A proposta avançou no Senado e atualmente aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça. O Operador Nacional do Sistema aponta que o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal foi causado por uma falha no equipamento de uma usina. Giovana Faria traz mais informações. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema afirmou que o apagão que atingiu o país no último dia 15 foi causado por uma falha técnica no tempo de resposta de um regulador de tensão responsável por manter a constância do fornecimento. Segundo Carlos Ciotti, relatórios preliminares demonstram que o tempo de entrada em ação do aparelho, que deveria ser de 15 a 20 milissegundos, foi na faixa de 50 a 80 milissegundos, o que teria provocado uma série de pequenos eventos, culminando com desconexão nacional. O diretor-geral do ONS, Carlos Ciotti, afirmou em depoimento à Câmara dos Deputados que a grande pista para desvendar as causas da pane no sistema elétrico nacional foi o problema do dispositivo regulador de tensão. Com os dados de um pequeno aparelho das usinas próximas a essa linha de transmissão, esses aparelhos apresentavam uma característica diferente daquela que é informada normalmente por todos os agentes quando fazem a habilitação do seu projeto. Pelo menos 16 mil megawatts foram afetados, o que representa 27% do consumo nacional de energia naquele momento. A CPMI dos atos de 8 de janeiro volta a se reunir hoje para servir o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias. Ontem, ao depor na comissão, o ex-comandante-geral da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, decidiu permanecer em silêncio. Em outra frente, a Advocacia do Senado deu aval para que a CPMI proponha uma delação premiada ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. André Viana tem os detalhes. A CPMI dos atos de 8 de janeiro deve ouvir, nesta quinta-feira, o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O ex-ministro pediu demissão do GSI depois que imagens dele dentro do Palácio do Planalto no dia da invasão foram divulgadas. Apesar da oitiva de Dias ser uma das principais demandas da oposição, o depoimento já estava previsto no plano de trabalho da relatora, senadora Elisiane Gama. Ontem, terça-feira, o coronel Fábio Augusto Vieira, que comandava a Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos ataques às sedes dos três poderes, ficou em silêncio durante a fala à CPMI. O ex-comandante e outros 6 oficiais foram presos mais cedo neste mês por determinação do Supremo Tribunal Federal, após a Procuradoria-Geral da República apontar que a cúpula da PM foi omissa.
Também nessa terça-feira, a Advocacia do Senado confirmou que a comissão está autorizada a oferecer ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, um acordo de delação premiada. De acordo com o parecer enviado à relatora, o órgão técnico considera a proposta legítima, desde que haja a participação do Ministério Público Federal e a homologação de um juiz. Será a primeira vez que os parlamentares oferecerão esse tipo de proposta a um depoente. Bom, ainda dentro desse assunto, a defesa do deputado estadual de Goiás, Amaury Ribeiro, alega que ele apenas levou água e alimentos para acampamentos golpistas por questões humanitárias. O parlamentar, que anjo, né? O parlamentar, que é uma medalha. O parlamentar do União Brasil de Goiás foi alvo da 15ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques de 8 de janeiro em Brasília. Na ação deflagrada nesta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra o deputado. Hoje, ele disse que tudo que ele fez foi por uma questão humanitária, mas veja o que dizia em junho, durante uma sessão na Assembleia Legislativa de Goiás, essa Madre Teresa dos golpistas, confirmando que financiou acampamentos em frente a quartéis do Exército. Eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista. Sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei. Eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Quais são os adjetivos aí que o deputado usou? Canalha, golpista, bandido. Quem tá falando é o senhor, deputado, não sou eu. Agora, quem financia golpismo, quem financia golpistas, quem pede golpe de Estado e coloca dinheiro em movimentos que têm como objetivo a reversão de uma eleição justa e um golpe de Estado no Brasil, é exatamente isso aí que o senhor definiu. A prisão ainda não veio, mas há tempo. Na operação, os agentes da PF apreenderam também um celular do deputado. Segundo o advogado de Amaury Ribeiro, o parlamentar considera vândalos, bandidos e delinquentes os que participaram das depredações. Bom, e ontem nós tivemos uma ótima notícia sobre o estado de saúde do apresentador Faustão. Um novo boletim médico aponta que o Faustão está consciente, tem boa função no coração e o Thiago Muniz está por aqui para trazer todos os detalhes. Bom dia, Thiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O apresentador continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, sem previsão de alta, mas as notícias são boas, a evolução é boa. Ele está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Faustão estava sedado e com o apoio de ventilação mecânica. Ele foi extubado ontem de manhã e agora respira sem a ajuda de aparelhos. Ele permanece na unidade de terapia intensiva depois de passar por uma cirurgia de transplante de coração no domingo. E em meio às notícias sobre a realização desse transplante, o que muitos não sabem é o que acontece no pós-operatório. As etapas seguintes são cruciais para monitorar se o corpo do paciente não vai rejeitar o órgão recebido, por isso é necessário o tratamento com imunossupressores, medicamentos que evitam a rejeição após o transplante. A coordenadora do programa cardíaco do Hospital Sírio-Libanês, Silvia Ayub Ferreira, diz que esses remédios possuem efeitos colaterais que devem ser considerados. Nos primeiros meses, a gente tem uma dose de imunossupressão mais alta, mais intensa, e a partir de 6, 7 meses, a gente começa a reduzir gradativamente essa imunossupressão, e aí com um ano, mais ou menos, ele está bem equilibrado, e aí a chance de ter uma rejeição é menor. O Grupo Bandeirantes de Comunicação promove a campanha Doe Órgãos, Doe Vida, visando conscientizar a população e estimular a doação no país. Você pode conferir todas as informações sobre o tema no portal band.com.br ou pelo próprio Ministério da Saúde por meio do telefone 136. E segue aqui a nossa... seguem os nossos votos de boa recuperação, pronta recuperação para o Faustão, que, como disse o Thiago, como a gente ouviu aqui a médica, vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Sim. Né? Quem passa por um transplante segue tendo de monitorar esse quadro de saúde até os últimos dias, né? Mas que ele vai ter muitos dias para ficar conosco, para trazer alegrias. É um monstro sagrado da televisão brasileira. Eu estava conversando ontem com o pessoal da Band, que trabalhou com o Faustão nesse período em que ele esteve por aqui, e a equipe técnica diz que ele é uma pessoa super acessível, que sempre conversava, incentivava, né, o pessoal, os câmeras que ficam ali, e todos, assim, muito tocados e assistindo, acompanhando muito de perto, né, essa situação, porque eles têm um carinho muito grande pelo profissional. E ontem nós falávamos mesmo assim de, poxa, que
é um privilégio poder trabalhar com uma figura desse tamanho para a história da televisão brasileira. Né? O pessoal da equipe técnica dizendo que aprendeu demais e que sempre era incentivado. Muito bonita a relação. Porque a gente tem sempre essa impressão de uma distância, o cara é muito grande, o cara é bilionário, o cara é conhecido, né? Mas era uma pessoa próxima dessa equipe técnica. Achei bonito, assim, sabe? O jeito como eles falam sobre ele. Ele é grande por isso. É. Ele não é grande apesar disso, né? O fato de ele ser gigantesco também é consequência dessa relação que o Faustão tem com toda a equipe. Aquela que está no ar, aquela que está fora do ar, esteja no ar ou não, né? É a mesma pessoa. E a nossa torcida para pronta recuperação, para uma boa recuperação para o Faustão e para todas aquelas pessoas que são submetidas a transplantes no Brasil, para aquelas pessoas que estão nesse momento aguardando na lista, na fila por um transplante. Nosso desejo é exatamente o mesmo. Um dado importante: em Brasília, a Advocacia Geral da União determinou a punição dos responsáveis por divulgar fake news sobre o caso do Faustão. Solicitação foi feita à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia diante da onda de desinformação sobre o transplante de coração feito pelo apresentador. Pela internet, o ministro da AGU, Jorge Messias, afirmou estar preocupado com as notícias falsas relacionadas ao Sistema Nacional de Transplantes. É aquela tal coisa: você tem todo o direito a desconfiar do que você quiser, mas você não tem direito aos seus próprios fatos, nem a divulgar notícias falsas, a fazer informações ou a fazer afirmações equivocadas, mentirosas. Precisa ter uma responsabilização quando alguém divulga uma notícia falsa, uma fake news, espalha essa fake news ou faz afirmações ou acusações sem nenhum tipo de prova. A maioria dessas notícias falsas relaciona a celebridade ou a celeridade do processo de transplante do órgão a um suposto favorecimento pela condição econômica do Faustão. O ministro das Relações Institucionais e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a transparência do sistema coordenado pelo SUS. Temos um sistema que é organizado a partir de uma lista, critério de gravidade, critério de compatibilidade, disponibilidade daquele órgão, de condições do paciente. Só na última semana, mais 11 pessoas fizeram, sempre seguindo essa ordem de prioridade e compatibilidade do órgão. Um ponto simples que ajuda a entender a prioridade é simplesmente trocar a palavra fila por lista de transplantes. Isso ajuda, né? Porque no caso do Faustão, por exemplo, ele entrou em segundo na lista prioritária em razão do estado de saúde, que era considerado grave pela equipe médica. Era o único caso grave? Não. Mas aí você tem as outras condições, os outros critérios todos que são estabelecidos para organizar essa fila. O apresentador acabou passando adiante depois que um dos potenciais pacientes, que era o primeiro colocado, não atendia aos requisitos para receber o coração. Por isso a equipe médica recusou. Não havia total compatibilidade, ou seja, não houve qualquer tipo de favorecimento nessa fila aqui ao Faustão por ser uma personalidade pública ou com dinheiro. O apresentador foi incluído na lista no dia 8 de agosto. Essa era uma dúvida e também circulou muita fake news em torno disso, né? Ele foi incluído na lista no dia 8 de agosto, fez a cirurgia no último domingo, dia 27, e os dados do SUS, portanto, quase 20 dias no aguardo, e os dados do SUS apontam que desde o início do ano, 1/3 dos transplantes de coração foi realizado em pessoas que estavam havia menos de 30 dias na fila. Segundo o painel do Sistema Nacional de Transplantes, atualmente são quase 400 pessoas aguardando pela cirurgia no Brasil. Trocando de assunto, a polícia da Bahia afirma que a chacina que deixou 9 mortos na região metropolitana de Salvador foi motivada, minha gente, por ciúmes. E o Micoano tem os detalhes. A chacina que deixou 9 mortos em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, foi motivada por ciúmes, segundo a polícia. Os 9 corpos foram encontrados na segunda-feira de madrugada em 2 imóveis na zona rural. Entre as vítimas estão 3 crianças. A delegada Cristiane Inocência explicou que um dos mortos era ex-namorado da atual companheira do mandante do crime. Ele foi morto durante uma operação realizada nesta terça de manhã pela polícia. Além deste suspeito, outro homem morreu e um foi preso. Um quarto envolvido no crime ainda é procurado. A motivação foi passionalidade combinada com disputas internas pelo controle do tráfico de uma mesma organização criminosa. Mas é bom frisar que estamos trabalhando com o crime passional.
as diligências permanecem até a final remessa dos autos à Justiça. Segundo as investigações, todos os suspeitos tinham mandado de prisão em aberto. De acordo com a polícia, eles tinham envolvimento com tráfico de drogas. 7 das vítimas foram identificadas. Um menino de 12 anos que sobreviveu segue internado em estado grave em Salvador. A delegada informou que a criança e outras testemunhas já prestaram depoimento. Rumo à Flórida, o furacão Idália, Furacão Idália ganha força e atinge a categoria 4, considerada catastrófica e extremamente perigosa. O Arthur Coelho vai trazer mais detalhes. O furacão Idália, que avança em direção à costa oeste da Flórida nesta quarta-feira, se intensificou e subiu para a categoria 4. Nesta escala, que vai até 5, as tempestades são consideradas catastróficas e extremamente perigosas. Segundo o Centro Nacional de Furacões, a tempestade pode ultrapassar os 200 km por hora. O governo da Flórida orientou para que os moradores da região oeste do estado deixassem as próprias casas. Pontes, portos e aeroportos foram fechados temporariamente. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que 3.000 guardas nacionais foram mobilizados para responder ao furacão. Após atingir a Flórida, os estados da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte devem sentir os efeitos do Idália com menor intensidade. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, conforto, economia e tecnologia. Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da Iveco. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, hoje excepcionalmente não temos o nosso Milton Neves, mas temos uma massa colorada comemorando porque o time venceu de novo e avançou à semifinal da Libertadores. Pela Sul-Americana, o Corinthians bateu o Estudiantes nos pênaltis, Apanhou, mas bateu, né? Apanhou bastante, mas bateu. Aqueles corintianos que ainda estão vivos, estão aguardando o vencedor do confronto entre Fortaleza e América Mineiro. E quem tem os detalhes da rodada é Maurício Ferreira. O Palmeiras recebe o Deportivo Pereira para selar a classificação e se juntar ao Internacional na semifinal da Libertadores. Ontem o Colorado foi o primeiro time a garantir a vaga ao vencer o Bolívar por 2-0 no Beira-Rio em Porto Alegre e agora espera o vencedor do confronto de amanhã entre Olímpia do Paraguai e Fluminense. Hoje o Palmeiras enfrenta o time colombiano às 9h30 da noite no Allianz Parque após ter vencido por 4-0 na Colômbia. No mesmo horário, Racing e Boca se enfrentam em Avedianeda para definir o provável adversário do time de Abel Ferreira. Pela Copa Sul-Americana, hoje às 7 da noite, o Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça na Argentina para buscar uma vaga na semifinal. As duas equipes empataram por 1-1 no Rio de Janeiro. Ontem o Corinthians sofreu, mas passou pelo Estudiantes na Argentina nos pênaltis e se garantiu entre os 4 melhores do torneio. O adversário sairá do confronto entre Fortaleza e América Mineiro amanhã no Castelão. Bom, já tratamos bastante aqui do que foi o jogo do Corinthians ontem. A Sheila tá até desgastada hoje, o do Inter foi mais suave, né? Cansada. Sabe quando você acorda cansada do sofrimento que foi ontem? Ela tá da raiva que você passou? É. Gente, da explosão que foi no final das contas. Mas foi um desgaste ontem. Um desgaste emocional muito grande. Tá exaurida. Tô cansada. É. Preciso de folga hoje. Tá. O jogo do Inter foi mais suave. Só que do lado de fora do estádio, do lado de fora do Beira-Rio, teve confusão. Quem tem os detalhes é Gilberto Chauri. Diga aí, Chauri. Pois é, Megali, do lado de fora do estádio Beira-Rio, 5 pessoas ficaram feridas nessa confusão que a gente está acompanhando imagens agora na nossa live no YouTube. 2 policiais e 3 torcedores. 2 torcedores chegaram a ser detidos por desobediência e resistência em liberdade. A confusão começou quando um torcedor subiu nesse ônibus aí que a gente está vendo nas imagens e fugiu quando a polícia tentou abordá-lo. Isso gerou tumulto, pessoas começaram a arremessar objetos contra os policiais. Por conta disso, a polícia precisou fazer uso de bombas de efeito moral, munição não letal e bomba de gás lacrimogênio. O vento que tinha na noite de ontem acabou levando o gás lacrimogênio em direção ao campo. A partida chegou a ser paralisada porque jogadores e alguns torcedores foram afetados
por essa bomba de gás lacrimogênio que invadiu o estádio. A partida chegou a ficar paralisada por cerca de 6 minutos, foi retomada logo mais, mas tivemos essa ocorrência aí do lado de fora, repetindo, 5 pessoas ficaram feridas, 3 delas procuraram inclusive o hospital de pronto-socorro aqui da capital, e 2 policiais feridos também com ferimentos por causa de garrafas que foram jogadas contra a polícia. Cara, é difícil acreditar. Um mané vai lá, sobe no ônibus, a polícia chega e de repente isso vira uma confusão generalizada. O Eixário, o que dizem os policiais, o que dizem aqueles que entraram em confronto com policiais? Porque não é possível, alguém aí saiu completamente de... Alguém teve uma reação desproporcional aí, porque isso é muito pouco para gerar uma consequência tão grave assim. Pois é, Megali, por enquanto só o Internacional se manifestou através de uma nota dizendo que a Brigada Militar, como é chamada a Polícia Militar aqui no Rio Grande do Sul, agiu de acordo com os seus protocolos devido ao bloqueio da avenida. Mas por enquanto ainda não temos uma manifestação oficial da polícia ou também de alguns torcedores envolvidos na confusão. Valeu, Chauri. Valeu, Chauri. Um abraço. Falar de seleção, Carlinha? Falar de seleção brasileira. Vamos falar de seleção pra falar. Você finalmente me deu bom dia. Pô, sem o Vini, né? Sem o Vini. Júnior Levei lesionado. Rafinha convocado pro lugar de Vini Júnior. Vini Júnior tá lesionado. Fala aí, Aline Fanelli. O atacante Vinícius Júnior está cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão na coxa direita. Vini não se recuperaria a tempo das 2 primeiras partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e por isso o técnico Fernando Diniz convocou Rafinha, do Barcelona, para substituir o atacante do Real. O Brasil enfrentará a Bolívia no dia 8 de setembro, às 15h10 da noite, no estádio Mangueirão, em Belém. Depois, no dia 12, tem o Peru pela frente como adversário em Lima. A comissão técnica e os jogadores vão se apresentar diretamente em Belém na próxima segunda-feira.